Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 4 de fevereiro, sábado, da quarta semana do tempo comum. Estamos vivendo o tempo comum, o tempo do ministério da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos convidados a caminhar com Ele, aprender dele que é manso e humilde de coração. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura no dia de hoje da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 15 a 17, depois 20 ao 21. E hoje, sobretudo, o autor da carta aos Hebreus nos diz: irmãos, por meio de Jesus, oferecemos a Deus um perene sacrifício. Entenda perene, amado irmão, amada irmã, como perfeito. Um sacrifício perfeito, sem defeito algum. Um sacrifício perene de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Então, olha que coisa mais linda. O fruto dos lábios daqueles que celebram o seu nome. O autor aqui está falando de nós, enquanto sua comunidade cristã, comunidade daqueles que são reunidos em nome de Jesus, que são convidados a ser discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse louvor que sai da nossa boca é para Deus, de fato, um perene e suave sacrifício de louvor. Ainda continua o autor dizendo: não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Boas ações, então, o exercício da virtude, de crescer nas virtudes, e a comunhão, comum união, a fração do pão, viver esses caminhos como sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos líderes e segui suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seriam coisas boas para vós. Então, o autor aqui, de certa forma, vai tirando ou vai fazendo com que possamos refletir as pequenas realidades de nossa vida, que muitas vezes desagradam o coração de Deus. Então, as queixas, as murmurações que devem ser combatidas, que devem ser deixadas de lado. Aqui ele dá o exemplo, então,
daqueles que devem ser obedientes aos líderes. Depois, no versículo 20, o Deus da paz, que fez subir dentre vós os mortos, aquele que se tornou, pelo sangue de sua aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem para fazerdes a sua vontade. Então, diante do sacrifício de Jesus, somos convidados a fazer a vontade de Deus, a vontade do Deus que tanto nos ama. O Salmo, amados irmãos e irmãs, Salmo 22, traz como resposta: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falte coisa alguma. Então, o Senhor é o pastor que nos conduz nas veredas desta vida, nos caminhos onde estamos. É o Senhor que vai nos conduzindo, é o Senhor que vai nos encaminhando. Por fim, o Santo Evangelho. Nós estamos aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, nos versículos de 30 a 34. Então, só para que tenhamos consciência, os discípulos já foram enviados 2 a 2 para anunciar, para pregar o Evangelho, para expulsar os demônios, para ir aos lugares que Jesus deveria ir. Então eles foram para essa missão. Jesus os enviou 2 a 2. Agora eles retornam, eles voltam para junto de Jesus. E esta é a cena que nós estamos refletindo. Então, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Então, todo o caminho, o itinerário, aquilo que eles viveram, agora eles estão partilhando. Tudo o que eles viveram, tudo o que eles ensinaram. E logo em seguida, São Marcos chama a atenção para Jesus que lhes diz: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Essa realidade, muitas vezes, de se retirar, de se colocar diante de Deus. Então, para a nossa vida e de experiência de fé, os momentos de solidão, dessa intimidade com Deus, se faz presente. É importante que tenhamos esse momento de intimidade com o Senhor, de nos colocarmos à parte, de estarmos somente nós e o Senhor. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham nem tempo de comer. Aqui nós podemos pensar sobretudo no ativismo que hoje em dia o mundo muitas vezes nos leva a viver. Nós temos muitas coisas a serem resolvidas, muitas realidades a serem resolvidas. Quantas vezes talvez nós vamos nos colocando em desculpas das coisas que vamos assumindo? Eu preciso ir para um lugar, eu preciso fazer outra coisa, e nós vamos deixando Deus de lado. Nós vamos deixando Deus de lado. Há um livro chamado Alma de Todo Apostolado, de Jean-Baptiste Chautard, que ele traz uma frase, amados irmãos e irmãs, de São Bernardo de Claraval, que é muito forte. São Bernardo diz que existe a heresia das obras. Há pessoas que acreditam que fazer, está agradando a Deus. Mas o demônio muitas vezes coloca essa armadilha para que no fazer, vamos nos distanciando de Deus. Então que o Senhor nos ajude. É importante lembrarmos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós precisamos estar unidos ao Senhor. Não se dê ao luxo, jamais, de deixar de participar das missas dominicais. A celebração da Eucaristia é para nós o centro da nossa fé. Até aquele jargão, aquela frase: domingo sem missa, semana sem graça. Então que possamos lembrar isso. É da celebração da Santa Missa que nós recolhemos, nós tenhamos força, nós adquirimos força, ânimo e coragem para viver bem durante a semana. Padre, mas a missa é monótona. Amados irmãos e irmãs, a celebração da Santa Missa é para nós o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Como que o mistério da salvação para a nossa vida pode ser monótono? Não. Às vezes, o nosso coração ainda não está verdadeiramente disponível e preparado para acolher aquilo que há de mais sublime e extraordinário na simplicidade da vida. Deus se dá como alimento no pão e no vinho, algo que faz parte da vida do ser humano. E desses sinais, Ele se dá por inteiro em sua palavra e na Eucaristia para cada um de nós. Portanto, que tenhamos a capacidade de ouvir esta voz de Jesus que diz: vinde a um lugar sozinho comigo. Possamos estar com o Senhor, possamos da experiência do encontro com o Senhor, angariar força para as atividades de nosso dia a dia. Semana sem missa, semana sem graça. Que o domingo seja para nós o dia do Senhor, o ponto mais alto de nossa fé, procurando viver então a graça da comunhão, da participação da Santa Missa, do mistério então do dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.